contra essa glória toda que o judaísmo e que o templo tinha em Israel. Essa conversão acontece quando você dá uma olhada no capítulo 8 do livro de Atos, antes desse versículo 36, ou seja, até o versículo 35, a partir do verso 26, que é o texto que a gente tratou, inclusive, na semana passada, uma mensagem que o Caio nos trouxe, nos permitiu conhecer um pouquinho sobre esses dois personagens, né? Filipe, um evangelista, um judeu convertido, ou, aliás, um convertido ao evangelho, que muito possivelmente tinha toda uma conexão com a cultura grega e esse conhecimento todo dessa cultura, e ele vai encontrar um oficial, um eunuco etíope, um homem importante, encarregado dos tesouros da rainha dos etíopes, de Candace. E esse homem, então, está indo para casa, depois de conhecer Jerusalém, depois de conhecer o templo, está lendo um trecho daquilo que nós conhecemos como o livro do profeta Isaías. E no meio do caminho, ele então, lendo um trecho de Isaías 53, ele se encontra com Filipe, aliás, Filipe é levado pelo Senhor até ele, e vai então poder, a partir daquele texto, explicar todo o Evangelho. É óbvio que nós não temos toda a explicação aqui, né, que seria algo bastante longo, mas nós temos a informação de que a partir daquela passagem de Isaías 53, Filipe vai anunciar as boas novas de Jesus, ou seja, ele faz a conexão de um texto messiânico com Jesus, nos dando essa informação importante, que todas as promessas messiânicas, as promessas da vinda do Messias, se cumprem em Jesus. E aí, a partir do verso 36, é o que nós vamos conversar hoje. Eu queria convidar você a acompanhar o texto comigo aí na tela, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, Atos capítulo 8, a partir do verso 36. Olha o que o texto diz. Prosseguindo pela estrada, chegaram quem? Filipe e esse eunuco etíope. Então, depois de Filipe anunciar as boas novas de Jesus, eles continuaram prosseguindo pela estrada, e então eles chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco então diz: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? No verso 37, disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E no verso 40, o texto é finalizado assim: Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bom, esse texto parece um texto simples, mas ele é um daqueles textos extremamente complicados teologicamente. É um texto cujos originais são complicados, cuja compreensão dos textos originais, ou do texto original, ou pelo menos o mais próximo do original que nós temos, é complicada. Acredito até que seja por isso que o Caio parou no 35 e largou a encrenca na minha mão para eu resolver hoje, né? Então, o Caio, muito generoso comigo, fez isso, né? E não terminou o texto no versículo 35. Falou: pastor, ficou só esses versos aí, né? Só esses mais complicados, né? Não, claro que não foi isso, né? É a divisão natural que a gente havia combinado, mas eu acho que na hora de combinar eu não prestei muito bem atenção nesse detalhe aí. Mas vamos dar uma olhadinha nesse texto, irmãos, que ele tem alguns detalhes e uma riqueza muito grande, muito profunda. Se pudesse voltar lá para o início para mim, isso, obrigado. Versículo 36 diz assim, ó: prosseguindo pela estrada, mais uma vez, né, os dois estavam a caminho na carruagem do etíope, Filipe pregando o evangelho, apresentando o evangelho, proclamando o evangelho para esse etíope. E aí eles chegaram a um lugar onde havia água. Nós não temos nenhuma informação sobre a quantidade de água que tinha lá, se nós estamos falando de um riacho,
se nós estamos falando de um local com mais ou com menos água. Até porque, irmãos, nós precisamos pensar o seguinte: no deserto, a questão não é se tinha muito ou pouca água, a questão é muito mais se existia água ou não. Então, há uma grande possibilidade de que a gente esteja falando de pouca água, apesar de que nesse caminho, pelo menos 2 locais poderiam ter mais água. Mas a questão é que o texto não diz quanta água tinha ali, diz que tinha água. E o eunuco disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Irmãos, preste atenção. Para que o eunuco pedisse isso, mencionasse isso, é óbvio que Filipe havia chegado nesse ponto da pregação do Evangelho. Então a gente precisa pressupor que o eunuco sabia do que ele estava falando. E para que ele soubesse, Filipe deveria ter apresentado a ele, dizendo: olha, você precisa confiar em Cristo, e o sinal dessa sua confiança, o sinal dessa sua fé, é agora o batismo. Esse é o sinal externo dessa sua fé, da fé interior, da fé que você tem. Ela é externada publicamente através do batismo, através dessa ordenança do Senhor, desse meio de fé, meio de graça que nós conhecemos para nós. É claro que para nós é um meio de graça, mas para todos não deixa de ser um sinal externo, um anúncio público, uma demonstração pública dessa fé que não é pública, que ela é primariamente interior. Ela é vista publicamente ao longo do tempo, mas inicialmente ela é uma fé interior. Ou seja, o que o eunuco estava dizendo aqui? Ele estava dizendo: olha, eu creio nesse Evangelho, ao passo que eu gostaria de publicamente ser batizado para demonstrar a minha fé, para estar em acordo com a fé. E certamente Filipe explicou para o eunuco que esse batismo era a sua porta de entrada para a comunidade de fé. Era a porta de entrada para que ele passasse agora a pertencer a uma comunidade. Uma fé que era inicialmente particular, ela passa a ser experimentada de forma comunitária. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos aqui, irmãos. A nossa fé, ela, ainda que seja inicialmente uma fé particular, porque o Espírito Santo vai me conceder essa capacidade, esse dom de crer, ela não é vivida de forma particular, ela é vivida de forma comunitária. E o eunuco, entendendo isso, através da mensagem de Filipe, sabia também que o batismo era como um símbolo, a porta de entrada para essa comunidade de fé. E o que o eunuco está dizendo aqui é: eu creio. E como eu creio, eu sei que agora eu vou viver uma comunidade de fé, e a porta de entrada dessa comunidade é o batismo. Olha que interessante, irmãos. O eunuco está respondendo ao Evangelho. Está respondendo à pregação que Filipe fez. Está respondendo ao anúncio das boas novas que lhe foram trazidas. E qual é a resposta? Eu creio. E como eu creio, eu quero me comprometer. Porque esse é um ponto importante, irmãos. Nós não podemos pensar numa fé que não se compromete. Nós não deveríamos conceber a possibilidade de uma fé que não é comprometida com a comunidade de fé e com o todo da fé. O eunuco não está dizendo assim: olha, eu creio, agora eu vou voltar para minha casa e vou amar o Senhor. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: eu creio, e como eu creio, o caminho agora é o batismo, por isso eu quero passar, e como alguém que foi batizado, agora eu faço parte de uma comunidade de fé. Ele se comprometeu com o Evangelho, ele se comprometeu com a fé que ele estava anunciando. O batismo não era um ritual apenas, não era uma simbologia apenas, era a marca de um compromisso, era a marca de uma fé tornada pública, de uma fé que era vivida em comunidade. Isso para nós, irmãos, deveria ser lembrado. Muitos de nós tiveram uma experiência no batismo que não foi das melhores. Nem todos nós tivemos o privilégio de passarmos por o batismo dentro de um contexto ideal, um contexto saudável. Muitos foram batizados pela emoção do batismo, muitos foram batizados por pressão familiar ou pressão da própria igreja. Muitos foram batizados num período em que não tinham entendimento ou conhecimento nenhum sobre a sua fé e nunca trouxeram consigo o valor que esse batismo tem.
O valor que essa entrada na comunidade tem. Muitas pessoas, muitos cristãos encaram esse batismo apenas como um ritual que se deve passar para ser crente. Eu quero ceiar, eu quero ser da igreja, eu preciso batizar. Mas é muito mais que isso. É a primeira resposta desse homem que ouviu o Evangelho, que creu no Evangelho, que entendeu o Evangelho e que agora quer se comprometer com o Evangelho. Qual é o primeiro passo dele? Passar pelo batismo. Isso é valioso, isso é grandioso. E isso é uma declaração pública, não só de fé, mas de compromisso. E a gente precisa desse resgate, irmãos, que o nosso batismo seja uma lembrança do momento onde nós nos comprometemos com o Evangelho, nos comprometemos com o Senhor do Evangelho, nos comprometemos com a comunidade de fé atrelada a essa minha fé particular. E a partir disso, eu experimento todas as coisas do Evangelho, eu experimento tudo que Deus tem para nós em comunidade. Não é só um ritual que eu preciso passar, mas ele é o ponto de partida de uma experiência de vida, uma experiência comunitária, uma experiência plena que nós vivemos entre nós. Se nós conseguíssemos resgatar isso, nós conseguiríamos resgatar junto o valor de um culto, o valor de estarmos reunidos, o valor de viver em comunidade, o valor da família de fé. Porque ao passar pelo batismo, você está dizendo, essa é a minha família de fé. Essa é a comunidade que Deus preparou para mim. Essa é a vida que Deus preparou para mim. E a minha declaração pública de que eu estou comprometido com essa vida é que eu passo pelo batismo. Muitas vezes nós ficamos absortos. Olha só, hein? Isso aí eu fiquei treinando em casa. Nós ficamos absortos em discussões sobre é aspersão ou imersão? É adulto ou é criança? Nossa discussão fica em torno disso. Mas a gente, às vezes, no meio dessa discussão, não que ela não seja importante, mas no meio dessa discussão a gente perde o mais valioso, o valor do batismo. Como o batismo é uma declaração sua de compromisso. Como o batismo é você dizendo, eu me comprometo com o Evangelho e com a comunidade de fé que vive em torno desse Evangelho. Eu me comprometo com o Senhor e declaro diante dos meus irmãos que deveriam ter autoridade para me cobrar, porque comunidade de fé é isso, nós prestarmos contas uns aos outros, nós podermos edificar uns aos outros através de participarmos da vida espiritual, da realidade espiritual, da experiência espiritual de cada um, e nós vamos crescendo assim, como comunidade, como família de fé. Nós precisamos desse resgate do valor do batismo, irmãos. O batismo não é só o passo anterior a ceiar. O batismo não é só a obrigação que eu preciso para trabalhar na igreja. O batismo não é só aquilo que eu faço para que agora eu seja aceito como membro. Todas essas coisas são secundárias quando nós olhamos para o central. O batismo é a minha declaração de que eu creio em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da minha vida e me comprometo com a comunidade de fé que Deus gera a partir dessa realidade de crença, de fé. Nós precisamos disso, irmãos. Talvez você precise, você talvez tenha sido batizado há tantos anos, você precisa desse resgate, desse compromisso inicial, de como você queria. Eu me lembro do meu batismo, irmãos. Depois da minha conversão, a gente teve uma breve instrução, né, um breve curso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, por que esse curso ou não, né? Nós tivemos um breve aprendizado, né, sobre a fé, e eu lembro que eu fui batizado num rio em Cubatão. E nesse rio que eu fui batizado em Cubatão, você era batizado e doava sangue junto. Porque eu nunca vi um lugar para ter tanto... É mosquito, mas é aquele outro borrachudo, né? Que a gente chama de borrachudo, aquele que quando pica você fica o sangue escorrendo ali. E eu lembro que no meu batismo era picada para todo lado, mas ninguém ligava para isso. Porque o teu coração estava tão cheio da alegria, da certeza, da consideração de que você estava sendo privilegiado de estar passando por aquele batismo, que as circunstâncias externas ninguém ligava. Aquilo virou história para a gente contar. E não um problema para a gente encarar. Ali a gente não queria outra coisa, senão um compromisso de viver o Evangelho, de fazer parte. E no nosso batismo, o batismo de cada um de nós aqui,
são experiências diferentes, mas a gente queria pessoas próximas, a gente queria que a igreja participasse, a gente queria estar juntos desse momento, porque era valioso para nós. E como a gente vai perdendo isso ao longo do tempo? E não lembra mais desse compromisso, não lembra mais de que um dia nós, pelo batismo, nós adentramos a família de Deus e abraçamos essa comunidade de fé que Deus gerou. E que Deus possa nos dar essa capacidade, esse privilégio de nos lembrarmos do compromisso que nós fizemos durante o nosso batismo. E se você de repente não passou pelo batismo ainda, esse é o significado maior. Você crê no Senhor como seu Salvador. E você demonstra isso publicamente, primeiramente através do batismo. Mas ele não é só essa demonstração, ela também é a sua porta de entrada para essa comunidade de fé que nós vivemos juntos, crendo e confiando no Senhor. O texto continua dizendo o seguinte, no versículo 37. E aqui nós temos um problema, irmãos, porque tem muitos manuscritos originais que não têm esse versículo. Não existe. Nos principais manuscritos não tem esse versículo. Então, o que provavelmente aconteceu aqui, e aí eu quero dizer o meu pensamento sobre isso. O que provavelmente aconteceu aqui? Provavelmente a igreja primitiva acrescentou esse texto de forma que ficasse claro a questão da fé conectada ao batismo. Ah, mas então a gente deve jogar esse versículo fora? Eu não creio nisso. Por que eu não creio nisso? Eu não creio porque o mesmo Deus que governa sobre toda a terra permitiu que esse versículo estivesse aqui. Então eu creio que nós devemos olhar para esse versículo como um versículo inspirado, assim como qualquer outro versículo. Ele pode não ter sido escrito por Lucas, provavelmente não foi, mas não muda nada na inspiração, pelo menos essa é a minha percepção. Entendo perfeitamente qualquer teólogo que diz, não, a gente não pode fazer nada em cima desse verso, mas eu acho que esse verso ele não é prova de coisa alguma. Ele deve ser considerado inspirado, por quê? Porque senão, onde nós vamos parar com a escolha de quais versos são inspirados ou não? É Deus que tem que decidir isso. Se ele chegou pronto na minha Bíblia, eu considero ele inspirado. Porque Deus tinha o poder de tirar esse versículo. Algum teólogo lá no início poderia ter olhado para, não, isso aqui não estava no original, vamos tirar. E os manuscritos a partir dali estivessem sem. Mas é o contrário. Alguns estão sem e depois eles passam a ser constantes. Então nós consideramos inspirados. Porém, devemos levar em conta isso, que originalmente Lucas não teve a intenção de trazer essa mensagem, mas que a igreja entendeu que era importante trazer. Inspirado por Deus, cremos nós. Mas o que diz por quê que eu estou falando tudo isso? Porque esse versículo aí é prova para muita gente de que você só pode batizar quem crê. Então muita gente diz assim, ó, o que Filipe disse, você pode se crer de todo o coração. E o Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que frase teológica, né? Isso é uma frase de catecismo. Não é uma frase, ninguém diz isso no dia a dia, não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma frase pronta de catecismo, porém, ela não deixa de ser verdadeira. O eunuco, por que o eunuco pediu para ser batizado? Porque ele cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E por que Filipe o batizou? Porque Filipe entendeu que ele cria. Então era lícito, era permitido que ele fosse batizado desde que ele cresce. O que esse texto não mostra? Primeiro, esse texto não mostra que não precisa fazer nada para batizar, só crer. O cara disse, eu creio, então tem que batizar. Não. O batismo, ele realmente é essa porta de entrada, mas a igreja tem sua maneira de lidar com isso ao longo do tempo. Em alguns momentos, a pessoa declarava, eu creio, e isso era suficiente, porque dizer que cria em Jesus era algo em como colocar sua vida em risco. À medida que esse risco vai diminuindo, a igreja começa a buscar a certeza dessa fé através de cursos, através de ensinos, através de catecismos, do que quer que seja. E a igreja faz isso por entender que as pessoas devem passar pelo batismo depois de uma instrução. Ah, mas lá atrás não tinha. Não tinha, só que quem declarasse lá atrás que era de Cristo estava com a sua vida em risco. A chance de ser morto era maior do que a de não ser. Então, ninguém ia dizer isso sem crer de verdade, colocar sua vida em risco. E aí, à medida que o tempo passa, a igreja vai se adaptando para que melhor possa servir os irmãos e melhor possa conduzir a igreja. Então, não tem nenhum problema.
Segunda coisa que esse texto não prova, que você deve batizar somente quem crê. O que esse texto está dizendo é, um adulto, uma pessoa que é capaz de compreender a verdade bíblica, não deve ser batizada sem declarar que crê. Pronto, é isso. Ah, mas e a criança? O texto fala sobre criança, está escrito alguma coisa sobre criança? Tem aí, exceto as crianças? Ou as crianças não, ou as crianças sim? Não tem. Ele está falando sobre quem esse texto? Sobre o eunuco. Quem era o eunuco? Um homem adulto. Um homem adulto deve ser batizado somente se crê? Sim, somente se crê. E se ele não crê, não deve ser batizado. Mas e se ele crê? Ele deve ser batizado. Pronto. Ele está falando sobre o homem adulto. Ah, e a criança? Se você tiver paciência e nos permitir, nos der o privilégio de a gente continuar anunciando para você o livro de Atos, a gente vai chegar em textos onde vão falar exclusivamente das crianças, e aí nós vamos entender alguma coisa do texto bíblico, não do que qualquer um de nós pode pensar ou imaginar. Mas esse texto diz o quê? Que ele foi batizado porque ele creu. Irmãos, é claro que num adulto, numa pessoa capaz de compreender o anúncio do Evangelho, ele precisa crer para ser batizado. Por isso que o texto diz, quem crer e for batizado, será salvo. É lógico que é uma sequência lógica para uma pessoa adulta, para uma pessoa capaz de compreender, para uma pessoa que tenha condições intelectuais de compreender aquilo, e quando eu digo intelectuais, eu estou falando muito mais de maturidade, de idade, do que de qualquer outra coisa, para compreender as boas novas do Evangelho. Então é claro que Filipe nunca batizaria o eunuco se o eunuco não cresce. Ele crê. Então, mais uma vez, se você procurar sobre esse versículo, você vai encontrar um monte de gente dizendo, mas os textos originais não têm, nós não devemos levar em conta. Por que não? Será que Deus foi incapaz de tirar esse texto de diante de nós, escapou da mão de Deus um texto que nós não deveríamos considerar? Por favor, né, gente? Milhares e milhares morreram para que a Bíblia chegasse até nós. Deus sustentou a existência da Bíblia para que ela chegasse até nós. O que seria um versículo para Deus que governa sobre toda a terra e que criou todas as coisas? Eu me nego a crer nesse versículo. Eu entendo e eu aceito que ele não foi escrito por Lucas, mas isso é uma coisa. Outra coisa é se ele é inspirado ou não. São duas coisas, duas questões diferentes. Eu acredito realmente que a igreja pode ter adicionado isso num primeiro momento, ali no momento subsequente à escrita, mas inspirado por Deus, porque é uma verdade que nenhum de nós pode negar. Amém? Bom, e a continuação do texto, versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. E aí uma pessoa me disse assim, está vendo? Ele desceu à água. Filipe foi batizado por imersão. Eu disse, onde está escrito aí, meu irmão, que foi por imersão? Está escrito aonde? Não está escrito em lugar nenhum. Eu quero dizer a você mais uma vez, irmãos, o que nós compreendemos sobre isso. Há um texto bíblico que diz que o batismo deve ser por imersão ou por aspersão. Um texto claro, definitivo? Não. Como era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento era sempre por aspersão. A aspersão era o meio comum no Antigo Testamento. E ao longo da história da igreja? A igreja sempre batizou por imersão e por aspersão. Em uns momentos mais por aspersão, outros momentos mais por imersão. Então qual é o correto? Na minha opinião, tanto faz. Por que nós batizamos por aspersão? A principal razão, porque nós queremos que a igreja esteja presente durante o batismo das pessoas. E o meio mais fácil disso acontecer é a aspersão. Nós também batizamos por aspersão, porque essa é a tradição da nossa igreja. E porque, biblicamente, nós vamos encontrar muito mais apoio para a aspersão do que para a imersão, ainda que existam textos bíblicos que possam defender a imersão em alguns casos. Não tem nenhum problema. Quem foi batizado por aspersão ou por imersão, há diferença? Não. Porque não é a aspersão ou a imersão que produz coisa alguma. Nós somos batizados em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ou, como era na igreja primitiva, em nome de Jesus Cristo, que era a representação plena dessa salvação de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Como nós nos desviamos para coisas secundárias e deixamos de atentar para o principal. O principal do batismo é: Deus salvou uma vida. E aquela vida está agora publicamente declarando a sua fé, fazendo parte dessa família de Deus e vivendo para a glória de Deus. Esse é o ponto principal. O ponto principal não é por aspersão ou por imersão. O ponto principal é que aquela vida foi salva. Olha que coisa bela. Que celebração maravilhosa. Essa é uma festa de grande alegria para a igreja. É um momento de grande alegria. Deus salvou. Porque o evangelho alcançou um eunuco etíope. Alguém que, se fosse buscar um judeu religioso, nunca seria bem recebido para ouvir sobre Deus, o Deus de Israel. Seria rejeitado, seria tratado com desdém, seria tratado, colocado de lado, como uma pessoa de espiritualidade inferior, de segunda categoria. E o evangelho alcançou essa pessoa. Esse eunuco somos nós, irmãos. Esse etíope somos nós. São pessoas que dentro de qualquer padrão religioso não se encaixaria, que não nasceram debaixo de uma tradição e de uma educação religiosa, conhecendo a lei do Senhor do início ao fim, que não nasceram alimentados pelo temor do Senhor desde o seu nascimento, que não tinham em si merecimento algum diante de Deus, capacidade alguma de ter valor algum diante de Deus, mas que pela misericórdia do Senhor foram alcançados pela mensagem do Evangelho e transformados por essa mensagem e agora são família de Deus. Somos nós. Pessoas que diante de outros religiosos seriam motivo de chacota, que diante de tradições religiosas nunca se encaixariam. Somos nós, mas o Evangelho nos alcançou. O Evangelho ele é irônico, porque ele normalmente alcança os improváveis. Quando você olha o Novo Testamento ali, você percebe os 12 discípulos, por exemplo, os 12 apóstolos, homens improváveis, homens comuns, homens sem nenhuma grandeza pessoal, homens cujas habilidades não tinham nada a ver com a espiritualidade. História, cuja cultura não eram nada de valioso. E Deus os chamou. Esses somos nós, irmãos. Pessoas comuns, que nunca fariam parte de nenhuma elite religiosa em lugar algum desse mundo, mas que foram chamados para ser e para viver uma realidade muito superior a qualquer elite religiosa, a realidade de filhos de Deus. Esses somos nós. O Evangelho alcançou a todos, nos alcançou, dentro do nosso próprio contexto, dentro da nossa própria realidade. Aqui entre nós existem pessoas que vieram com panos de fundo completamente diferentes na sua vida. Alguns cresceram em famílias religiosas, outros cresceram em famílias cuja religião não se era nem mencionar. Alguns cresceram com mais ou com menos dificuldades financeiras, com histórias completamente diferentes, e nada disso importou, porque o Evangelho alcança corações que foram capacitados pelo Senhor a crer nesse Evangelho. Esses somos nós, esse eunuco, como nós. Agora, a grande lição do eunuco aqui para nós é essa, é a lição do comprometimento com o Evangelho. É a lição o Evangelho me alcançou, e a partir de agora, essa é a minha vida. Minha vida é o Evangelho. A minha vida é de acordo com o Evangelho. E se o próximo passo que ele aprendeu com Filipe era, você deve ser batizado para fazer parte dessa família de fé, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou viver. E a partir desse batismo, não pense você que o eunuco foi de volta para a sua terra, de volta para o seu povo, e simplesmente ficou lá. É óbvio que a partir desse comprometimento você vive o Evangelho. Vive o Evangelho como modelo para a sua vida. Agora olha que interessante no verso 39. Quando saíram da água,
Bom, importante aqui, hein? Nós não sabemos quanta água tinha, nós não sabemos se foi imersão, não sabemos se foi aspersão, porém, o texto original aqui nos dá a entender que os dois, tanto Filipe quanto Eunuco, estavam com alguma água sobre si. Talvez até perto da cintura, talvez um pouco menos, mas nada que fale sobre imersão ou aspersão. Esse é um assunto desnecessário nesse texto. Vai fazer a gente perder o foco do principal, de como o Evangelho alcançou, transformou, resgatou aquela vida cuja história não tinha nada a ver com o povo de Deus. E no verso 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Olha que interessante, irmãos. Saíram da água, e esse texto também é difícil, viu, que tem algumas variantes aí, mas vamos ler como ele está aí. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ele foi aparecer em outro lugar. Como isso aconteceu, a gente não sabe. A gente não sabe se essa é apenas uma expressão para Deus disse a Filipe, agora você vai para o outro lado, e Filipe foi, sem dar satisfação, sem avisar, simplesmente mudou de rumo. Se foi alguma coisa sobrenatural, de Filipe desaparece aqui e aparece ali, a gente não sabe, também não faz diferença nenhuma para a gente. O que acontece é que Deus, então, leva Filipe. Olha que interessante, irmãos, como a gente deveria louvar a Deus por isso, e o eunuco fica feliz exatamente por essa razão. Deus vai ao encontro do pecador. O pecador estava lá lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo nada. Você percebe como é interessante isso? Como é a proclamação do Evangelho, e não a leitura do Evangelho que traz conversão? Aprove a Deus que o seu povo proclamasse o Evangelho, e que o Espírito Santo agisse sobre essa proclamação, sobre essa pregação, para que pessoas fossem resgatadas. Assim você foi resgatado. E aí então, Filipe é levado. E acontece o que com o eunuco? Não o viu mais. Não foi discipulado por ele. Nós nem sabemos a história desse eunuco. Nós nem sabemos se houve uma igreja a partir desse eunuco. A história vai mostrar a primeira igreja lá naquela região, lá no século IV. A gente não sabe de nada antes disso. Então a gente tem aí pelo menos uns 250, quase 300 anos de distância entre esse momento e a primeira igreja que aparece lá entre os etíopes. Porém, ele segue o seu caminho cheio de alegria. Esse cheio de alegria aqui deveria nos chamar a atenção, porque esse é o espírito de quem foi alcançado pelo Evangelho. Tem um coração cheio de alegria. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta sincera, e eu faço para mim também essa pergunta, porque eu sei ser rabugento também. Nós temos às vezes essa capacidade, e eu sei que eu tenho essa capacidade, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Se o Evangelho não consegue alegrar o nosso coração, o que conseguiria de verdade? O que realmente conseguiria alegrar o nosso coração? Se o Evangelho não é suficiente para alegrar o nosso coração, das duas uma. Ou nós não cremos nele, ou nós não o entendemos. Porque se nós compreendemos e cremos nesse Evangelho, certamente ele alegra o nosso coração. Porque a gente pode olhar para trás e dizer, olha qual era o meu destino, olha qual era a minha vida, olha qual eram as minhas esperanças, e o Evangelho me alcançou, Jesus me alcançou, e a partir do momento que eu sou alcançado por Jesus, eu olho para frente, e é outra história, é outra esperança, é outra realidade, é outra vida. Como nós cantamos aqui, é um Evangelho que nos alcançou e nos transformou. Esse homem vai de volta para a sua terra, de volta para o seu povo, mas ele não vai da forma como ele veio, ele não vai vazio, ele não vai sem compreensão, ele não vai sem saber nada sobre o seu futuro. Agora ele vai certo de que diante de Deus, que vive diante de Deus, que diante de Jesus Cristo ele tem uma nova vida, uma nova história, uma nova realidade, uma nova esperança. E isso deveria alegrar o nosso coração, irmãos. O problema é que os nossos olhos só enxergam muito próximo, enxergam as circunstâncias apenas.
E quando nós olhamos só para as circunstâncias, é difícil de nós termos um coração alegre. Nós olhamos para, olha a época do mês que é. Para muitos de nós, o salário já acabou faz alguns dias. E o mês continua insistindo em existir. Esse ainda é um mês melhor, né? Porque mês passado parecia que tinha 500 dias. Né? E no dia 10 lá já tinha ido tudo, 21 dias ainda sobrando. Agora não, agora é 28, essa semana já tem alguns irmãos com um sorriso melhor, o último dia do mês está chegando, é aquele negócio todo que todos os meses a gente pensa. Mas se a gente for olhar só para essa circunstância, como é que a gente se alegra? Talvez você se alegre no dia do pagamento. Mas e depois? Se você for olhar só para os seus relacionamentos, eles em alguns momentos são bons e em alguns momentos não. Como é que nós podemos nos alegrar naquilo que é circunstancial? Porque o que é circunstancial, ele pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom hoje, ruim amanhã, pode estar melhor do que esteve ontem, pior do que vai estar amanhã. Ele muda muito. Mas tem algo que não muda, irmão. Quem você é. Tem algo que não muda. Quem vive em você. Tem algo que não muda. A sua realidade eterna. Tem algo que não muda. Quem salvou você. A quem você pertence. Essas realidades não mudam. E é sabedor dessas realidades que o eunuco teve seu coração cheio de alegria. Olha só, não ouviu mais, e isso poderia causar tristeza, mas cheio de alegria, porque ele sabia que a alegria dele não vinha da presença de Filipe, ainda que, se perguntado, certamente ele gostaria de saber mais de Filipe, mas a alegria vinha do Senhor, da experiência que ele teve, da transformação de vida, da nova vida diante dele. E ele então segue o seu caminho. Esse homem era comprometido, esse homem vivia com o coração cheio de alegria, por saber quem ele era e quem Deus era, e esse homem seguiu em frente, seguiu o seu caminho. Ele continuou sua jornada, agora transformado. Olha que interessante, o Evangelho transforma a nossa vida, não necessariamente a nossa jornada. Nós somos nova criatura no meio da nossa jornada, mas a nossa jornada continua. Quando você se converte, sua família não muda, seu emprego não muda, mas você muda. E quando você muda, as coisas ao seu redor são vistas de forma diferente. Você já teve aquela experiência de, num determinado dia, você achar uma coisa legal e no outro dia você não achar legal? Quer dizer, hoje é muito bom, eu gostaria mesmo hoje de estar com pessoas. Aí passam uns dias, a última coisa que eu quero é estar com pessoas. Num dia você quer, no outro dia você não quer. Por quê? Porque nós vivemos nessa gangorra. Nós vivemos nessa mudança de um sentimento para outro sentimento, e se nós dependemos disso, nós não seguimos em frente. Se nós dependemos disso, nosso coração não vai se alegrar. Para que o nosso coração se alegre, nós precisamos ter a certeza de quem nós somos e de quem Deus é. E para que a gente siga em frente, a gente precisa ter convicção do que Deus fez na nossa vida. Deus transformou a nossa história. Deus transformou a nossa eternidade. Deus transformou a nossa vida. Por isso, nós seguimos nosso caminho. Às vezes esse caminho não muda. Às vezes tudo nesse caminho continua complicado. Mas o coração transformado, ele encara esse caminho de uma forma diferente. Completamente diferente. E para terminar esse texto, diz assim: Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. 20 anos depois, o livro de Atos, e a gente vai chegar lá, permitindo o Senhor, Filipe vai aparecer de novo. Lá depois do capítulo 20, Filipe aparece de novo ainda como um evangelista, ainda anunciando o evangelho, ainda proclamando o evangelho de Deus. Filipe entendeu, e Deus fez da vida de Filipe uma vida de proclamação do evangelho. Todos nós éramos esse eunuco etíope, mas a partir do momento que nós somos chamados pelo evangelho, resgatados, chamados pelo Senhor e resgatados pelo evangelho, nós passamos a receber essa missão de Filipe, a missão de anunciar e de proclamar. Nós éramos os eunucos, nós éramos os etíopes, hoje nós somos os Filipes. Essa é a missão que Deus nos deu.
Essa é a realidade que há sobre a nossa vida, de proclamar o Evangelho. Irmãos, se você crê, se nós crêssemos realmente que a proclamação do Evangelho que transforma vidas, nós proclamaríamos o Evangelho. Eu conversava esses dias com uma pessoa que está envolvida com essa questão de marketing multinível, né? Talvez você lembre, antigamente existia muito isso, hoje tem bem menos. E a pessoa muito empolgada com aquilo, né? E alguns aqui já participaram, talvez você já tenha participado, né? Rinode, Amway, essas coisas todas que eram marketing multinível. E você vê que quando alguém está envolvido nisso, essa pessoa está animada e ela fala com você com uma alegria, fala com uma vontade, né? E você quase é convencido pela vontade da pessoa envolvida naquilo. E aí eu penso, por que ela faz isso? Por uma razão. Ela crê naquilo que ela está fazendo. Ela crê naquele projeto, naquele produto ou naquele negócio de uma forma tão grande a ponto de se empolgar ao anunciar aquilo. Será que nós, que cremos no Evangelho como a ferramenta transformadora de Deus, a ferramenta que Deus usa para alcançar pessoas, será que nós não deveríamos ter essa mesma empolgação para anunciar o Evangelho que às vezes nós temos para vender algum produto, que às vezes nós temos para vender algum serviço, ou para convencer alguém? Eu fico pensando, e esses dias eu estava pensando, já pensou se a igreja se mobilizasse pela pregação do Evangelho, o tanto que ela se mobilizou nas últimas eleições, para que pessoas não fizessem o L? Já pensou? Se a igreja se movimentasse, a igreja que eu digo é a igreja evangélica de uma forma geral, não que isso não seja bom, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou dizendo que por que a igreja se movimentou nesse sentido? Por enxergar um Brasil diferente com um determinado candidato, ou com um determinado grupo. Ou seja, a partir do momento que nós cremos, nós nos engajamos. Será que o fato de nós não estarmos engajados no evangelismo, em anunciar o Evangelho para as pessoas à nossa volta, não é uma prova de que nós não cremos? Porque se nós crêssemos, será que nós não estaríamos engajados nisso? Se nós realmente acreditássemos que aprove a Deus salvar as pessoas através da pregação do Evangelho, se essa fosse uma verdade escrita em nosso coração, será que isso não estaria recebendo nossa energia, nossos esforços, nossa dedicação, nosso tempo, quanto outras coisas importantes estão? Tem muitas coisas importantes na nossa vida. Nós nos dedicamos à questão de esportes, por exemplo, à questão de saúde, à questão de aprender alguma coisa, de ter algum hobby, de ter alguma profissão, e tudo isso é muito bom. Mas será que crer no Evangelho não deveria produzir em nós um engajamento ainda maior? Esse homem aqui apareceu em outro lugar, ou seja, Deus o levou, ele era guiado pelo Senhor para anunciar o Evangelho, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. 20 anos depois nós vamos encontrar esse homem fazendo a mesma coisa, engajado com o Evangelho. A partir do momento que lá, como etíope, nós somos alcançados pelo Evangelho, passamos pelo batismo, passamos por esse compromisso público, por essa realidade onde nós nos comprometemos, a partir daí o resultado deve ser engajamento. Devemos estar engajados em anunciar o Evangelho. Há uma mentira, irmãos, que o diabo tem contado para nós. A mentira de que nós não devemos ser inconvenientes para pregar o Evangelho. E aí nós acreditamos nisso. A gente não deve ser mesmo inconveniente. Aí eu peço para você ligar a sua televisão e se perguntar se algum pecador se preocupa em ser inconveniente de anunciar publicamente, descaradamente o pecado que eles cometem diante de você. Ninguém. O único que está sendo gentleman é você. O único que está sendo educado é você. Somos nós, que nós não anunciamos, que não temos esse engajamento necessário para dizer ao mundo: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem que nós temos, irmãos. Essa é a mensagem que está diante de nós. Não se engane, não.
Filipe não pregou ao eunuco, olha, se batize, porque agora Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai crescer, prosperar, vai ser cabeça e não cauda, agora tudo vai dar certo, aquela princesa da Etiópia lá agora vai ser sua esposa, essa carruagem aqui vai ser nada, você vai contar lá o testemunho que você tinha uma carruagem, agora você tem 3 carruagens, porque Deus te fez prosperar. Não foi essa a pregação de Filipe. A pregação de Filipe foi começando lá na promessa da necessidade de um Salvador, em Isaías 53, ele vai chegar em Jesus Cristo, aquele que se entregou em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e acesso novamente a Deus, ao Deus Santo, que nunca se relacionaria conosco, senão pela santidade de Jesus Cristo, pela justiça de Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem é: você precisa de um Salvador. Não é vai para a igreja que lá é legal. Não é legal. Se a igreja é legal, tem alguma coisa errada. A igreja tem que cutucar você. A igreja é tipo fisioterapia. Você já fez fisioterapia? Quando a gente faz fisioterapia, dói doidado. Mas depois fica bom. Né? Só que até ficar bom tem muitas sessões de fisioterapia. E quando você acha que está ficando bom, o médico passa mais 10 sessões. É assim você. Sua vida inteira vindo aqui apanhar todo domingo, para na segunda você viver igual homem de Deus, viver igual mulher de Deus. Olha que coisa boa. Não é? Sorrisinho. Mãe. Glória a Deus que nos dá esse privilégio, irmãos. O privilégio de nós sermos moldados pelo Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Pai, nos ajuda, Deus, a vivemos engajados com o Evangelho com o qual nós nos comprometemos. Ajuda-nos, Deus, a anunciar o Evangelho e a proclamar a Tua salvação. Ajuda-nos a, dia após dia, termos em nosso coração a alegria desse etíope e o engajamento de Filipe, para que Teu nome seja glorificado a cada dia e pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, Deus. Amém.